TDF Cast número 85, convidado de hoje, atleta profissional, em atividade e muita história ainda para contar. Fica conectado aí que vocês vão entender. E um prazer gigantesco, um atleta que eu só via na telinha, né, acompanhando a carreira, tem muita passagem positiva, tanto no Brasil quanto no exterior, só que vocês vão ver um lado que muita gente acabou não conhecendo, que é o lado do atleta quando começou, quando sonhou e realizou. E é isso que nós vamos compartilhar hoje aqui no TDF Cast. David Braz, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Prazerzaço ter você aqui, meu irmão. Prazer todo meu, que isso. Obrigado aí pelo convite. Muito honrado de estar participando do TDF Cast, né? E vamos lá, vamos contar um pouquinho aí do começo, um pouco aí do que aconteceu na minha vida aí. Muito obrigado, meu irmão, e que Deus continue abençoando tua vida, tá? Amém. Eu quero que você conte, não necessariamente a questão dos títulos, que isso o pessoal acompanha, já conhece, mas eu quero que você conte lá do teu início, lá das histórias de São Paulo, de Guarulhos. Nossa. Fica à vontade, tá? O tempo é todo teu. Obrigado. Eu sou, né, muita gente acha que eu sou carioca, porque fiz uma carreira no Rio, conquistei um título importante na minha carreira, que foi o Campeonato Brasileiro em 2009. E muita gente acha que eu comecei no Flamengo. Até quando eu tô passeando pela rua, você é carioca, o carioca tá... Mas não, sou paulista, né? Sou da Zona Norte de São Paulo, Vila Maria, o bairro chamado Vila Maria. Mas eu me considero guarulhense, porque já novinho eu fui para Guarulhos, e lá foi o meu estudo, lá foi o meu início do futebol, né? Quando eu comecei a sonhar em ser jogador, foi lá em Guarulhos, né? Onde eu tenho muitos amigos, minha família ainda mora lá, meus pais ainda moram em Guarulhos, frequento lá a cidade, gosto muito da cidade. Então, eu sou de Guarulhos e meu início, esse meu sonho começou a despertar depois da Copa de 94, né? Antes disso, eu gostava de boxe, do Maguila. Não sou nada de brigar, de dar soco, não, mas era por causa do meu pai. Meu pai é de Recife, né? Então, meu pai é de Recife, ele sempre gostou dessa modalidade, né, de boxe lá, praticado bastante lá no Nordeste, né? E o Maguila era um dos ídolos dele naquela época, ele fazia acompanhar junto com ele, eu sempre gostava de acompanhar meu pai em tudo. E meu pai era caminhoneiro e também gostava muito dessa área, né? Então fazia eu assistir também o Ayrton Senna, que era um grande ídolo, não só dele, mas de todo brasileiro, né? Então, eram dois esportes que eu gostava. Por causa do meu pai, que eu sempre gostava de acompanhar tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele me mostrava. E aí, depois disso, né, acabamos tendo a perda do Ayrton Senna, e aí o Brasil disputou a Copa do Mundo 94, foi tetracampeão mundial, e aí eu achei o máximo, a rua muito feliz, né? Eu lembro que o país estava muito triste por conta da perda do Ayrton Senna. E no mesmo ano veio essa alegria de ter sido campeão mundial. Então, a partir dali, eu comecei a gostar de futebol, né? E aí meus ídolos eram o Tafarel e o Romário, que foram dois destaques, né? Tinha outros grandes destaques ali, Aldair, Zinho, Raí, Dunga, né? O capitão, Bebeto. Mas esses dois, assim, foram figuras importantes, assim, que eu falei, eu quero ser ou Tafarel ou Romário. Imagina, ó. Só isso. Só isso eu queria ser. Coisa de criança, né? Já quer ser igual o ídolo. Então, assim, foi assim. Comecei a gostar de futebol por causa de 94. E aí nesse período ainda morava na Vila Maria, né? Eu acredito que depois, ali em 95, 96, eu me mudei para Guarulhos. E aí mudei para Guarulhos, no bairro chamado Jardim Presidente Dutra, fica na Dutra, né? É uma rodovia bastante conhecida que liga São Paulo para o Rio de Janeiro, né? E aí ficava ali, tinha um campinho ali na beira da Dutra mesmo. E aí meus amigos jogavam nesse campinho. E aí eu ficava lá jogando com esse campinho, só que os meninos já eram muito mais... eles eram mais velhos que eu até, e era muito mais ligeiro que eu no futebol, dentro do futebol assim, né? Já estavam jogando na rua o tempo todo. E eu já iniciando ali o gosto de jogar futebol, eu falei assim, cara, você é goleiro, por causa do Tafarel.
falei, você é o Tafarel, o novo Tafarel, moreno. Aí fui querer ser goleiro. E aí eu me destaquei. Comecei a me destacar bastante, assim, de goleiro, assim, no bairro ali. Você já era alto quando era... Já era alto, já. Eu sempre já fui muito alto, assim, pra idade, né? Sim. E aí eu comecei a ser goleiro, Vinícius. Foi muito legal, assim. Aí, me destacando. E aí em Guarulhos, a Prefeitura de Guarulhos iniciou um projeto chamado Projeto 2000. Isso eu estou falando em 96. Então esse projeto era um projeto que ia durar até 2000, que era o tempo que esse prefeito ia ficar na cidade. Eu não lembro agora o nome do prefeito. A Prefeitura de Guarulhos fez esse evento. Em todos os bairros de Guarulhos tinha uma escolinha de futebol, chamado Projeto 2000. E aí no meu bairro ali, aí cada um tava com o seu bairro, né? O meu bairro ali, Jardim Presidente Dutra. Como era muito perto de um bairro chamado Cumbica, aí representava o bairro de Cumbica. E era 10 minutos de casa. Andava a pé ali, uns 10 minutos assim, de casa, assim. Chegava aquecido já pro treino. Já chegava aquecido. E aí eu frequentava essa escolinha. Na época não tinha mensalidade, era uma escolinha do projeto da prefeitura mesmo, prefeitura que ajudava. E eu frequentava lá, e era o goleiro dessa escolinha, desse time. E aí eu fui me destacando, e aí teve um campeonato. A prefeitura fez um campeonato, um torneio, e eu me tornei um dos melhores goleiros. Chegamos nas fases finais e eu me tornei um dos melhores goleiros. Nesse projeto, eles fizeram uma peneira, nesse projeto, no bairro, em Cumbica, né? No bairro, não, ali é Secap, desculpa. Quem é de Guarulhos vai saber melhor, né? Quem é de Guarulhos vai saber melhor. Teve uma peneira no Secap para representar a cidade de Guarulhos. Para fazer um time para representar a cidade de Guarulhos que ia disputar um campeonato no interior de São Paulo, em Piracicaba e Jaguariúna, que são cidades do interior de São Paulo. E aí eu fui com meus amigos, né, de bicicleta, lembro até hoje, fomos de bicicleta. Era, vou dizer ali, deve dar uns 14 km ali, ida e volta, né? Era bem longe, assim, pra gente. E a gente foi de bicicleta para essa peneira. E aí, muito engraçado, cara. Aí eu frequentava, jogava na bola na rua, né? Na rua, quando você joga na caixote, né? Golzinho. Às vezes de Havaiana, né? O golzinho era de Havaiana. Na época não tinha essa travinha que hoje tem, muitas das vezes. Valia tubaína. Valia tubaína, Salgadinho, pastelzinho. E a honra. E a honra, exatamente. É o melhor do bairro, o melhor do bairro. Então eu já tinha noção de jogar na linha também, né? E aí eu fui para essa peneira de goleiro. E daí o treinador lá, a Taliba, foi o ex-jogador do Corinthians. Tava nessa avaliação, ele que era um dos treinadores que avaliava os atletas. Ele falou assim, ó, os goleiros de 10 anos, já tinha com 10 anos, eu lembro disso. Os goleiros de 10 anos veio para essa fila aqui. Daí eu fui para aquela fila dos goleiros. Quando eu cheguei na fila, cara, aí foi formando as outras filas, né, das outras posições. Aí fui para a fila assim de goleiro. Quando eu olhei para a fila, olhei assim, olhei para trás, todos os goleiros tinham luva, menos eu. Todos os goleiros tinham luva, menos eu. Aí aquela sensação, eu olhei assim, fiquei com vergonha. Deu aquela sensação de criança, que tá olhando assim, que tá diferente que todo mundo. Isso é coisa de criança. Fiquei com aquela sensação, eu falei, cara, vou sair daqui. E saí da fila assim, com vergonha e tal, aí todo mundo me olhando, disfarçando. Aí ele falou assim, os zagueiros veio para essa fila aqui. Então, quando ele falou zagueiros, eu falei assim, zagueiro, eu sempre, como eu era goleiro, eu orientava o zagueiro, tem um atacante aqui, se posiciona aqui. Então, eu já sabia como o zagueiro tinha que se comportar. Então, eu saí da fila de goleiro e fui para a fila de zagueiro. Daí eu cheguei e fui para a fila de zagueiro. E aí, eu já me destaquei que eu era o mais alto. O cara já chamou a atenção assim, falou, nossa, o zagueiro é altão ali. E na época tinha muita atenção nisso. Hoje não tem mais esse dia. O zagueiro pode ter o tamanho que ele for, ele consegue jogar, né? E tem muitos treinadores que sabem como adequar a maneira do zagueiro jogar. Mas na época tinha muita essa coisa de que o zagueiro tem que ser alto. E aí eu já me destaquei. E daí eu virei zagueiro a partir daí, 10 anos. E aí eu me destaquei, fui bem, onde o nariz estava apontado, eu jogava a bola. E na época era isso, o zagueiro não era o que é hoje em dia, né, construtor. Antigamente o zagueiro só tinha que tirar a bola dali. E foi assim que eu me tornei zagueiro. E aí, claro, aí foi muito engraçado, que eu saí dali da peneira, passei, fui me destacando, fui passando.
né? Fiz parte do time. E quando eu voltei pro meu bairro, eu fui contar lá pro pessoal da escolinha. Falei, ó, pessoal, eu passei no teste. Aí o pessoal, sabia, você é o melhor goleiro do bairro, o melhor goleiro da cidade e tal, tal. Falei, não, mas não passei como goleiro. Como assim? Passei como zagueiro. Como assim? Não, não, você não vai ser zagueiro, você não vai ser zagueiro. Você é o melhor goleiro, você não vai conseguir. Lá na frente você vai ver que você não vai conseguir, você é o melhor goleiro e tal, tal. Eu falei assim, não, eu quero ser zagueiro agora. Aí tomei essa decisão. Falei, não, eu quero ser zagueiro, não quero ser goleiro. Eu sei que eu sou bom de goleiro, mas eu quero ser zagueiro. Eu vou melhorar e vou treinar para ser zagueiro. E aí eu fiz isso. E aí o treinador que até hoje eu tenho contato, Carlos Eduardo, é meu grande amigo, né? Foi meu primeiro técnico. Até hoje ele tem todas as camisas de todos os times. Só não tem do Guarani ainda, que eu não entreguei para ele. Mas ele tem todas as minhas camisas. Ele foi uma pessoa muito importante assim na minha vida. Ele foi lá, me treinou, me aceitou, né? Ele gostava muito que eu fosse goleiro, mas aceitou esse meu pedido de ser zagueiro e me ajudou bastante, assim, ter um condicionamento físico, que era importante, porque é diferente o condicionamento físico do goleiro para quem é de linha, né? Zagueiro, lateral, enfim. E aí eu tive que melhorar muito sobre isso, fiz muita parte física, né? Já com 10 anos já comecei a trabalhar corridas, a melhorar nesse aspecto. A parte técnica, e aí ele foi muito importante, assim, no meu treinamento e na escolinha mesmo. Fui aprendendo com os fundamentos que tinha lá na escolinha e foi muito engraçado. Foi assim que eu me tornei zagueiro, assim, no início, né? E aí é muito engraçado, que aí eu brinco lá no meu bairro, lá, ou com a família, assim, será que eu ia me tornar um jogador se eu continuasse como goleiro? Ou se eu tomei a melhor decisão e tal? Então, assim, eu acho que foi muito de Deus, assim, é uma coisa que eu creio muito, né? Que foi uma fé que eu acredito que Deus me abençoou de tomar a melhor escolha. E naquele momento eu não entendia, mas depois de tudo que aconteceu, eu comecei a entender que Deus tinha um propósito na minha vida. Que legal, meu irmão. Eu conheci 3 histórias dessa de goleiro e virar jogador de linha. Ah, é? A primeira tua, a segunda do Ronaldo Fenômeno. Olha só. Sabia da história dele ou não? Eu sabia sim, lembrei disso. E a terceira foi a minha. Olha só. Só que Como foi a terceira foi a minha, só que eu virei goleiro porque era ruim mesmo. Aí não tinha espaço na linha, fui pro gol. Então, essa questão, assim, comigo eu fiquei preocupado. Eu lembro, assim, é uma dúvida que o jovem tem, assim. Será que vai dar certo? Será que eu sou bom? Será que eu não sou? Então, assim, foi essa dúvida que eu cheguei lá, que eu percebi, e aí eu olhei assim, eu falei assim, nossa, os meninos já sabem driblar, já sabem correr, são muito rápidos. E eu não queria chegar ali e decepcionar. Eu queria chegar ali e queria ser, tá no grupo, eu queria estar já no bolo da rapaziada, ser bem recebido e queria agradar, sabe? E aí eu falei, não, eu vou pro gol. Eu vou pro gol de goleiro. Eu via que quem ia pro gol era quem tava na linha. Eles ficavam revezando. Então eu falei assim, não, vou pro gol. Vou pro gol aqui, agora vocês não precisam ficar revezando. Então já gostaram de mim e tal, já me colocaram no bolo, assim, não, agora você vai ser o goleiro do nosso time. E aí foi assim. Então no começo aí fui gostando, como é a primeira vez que eu tava praticando, né? Então fui gostando, fui indo. E depois você vai ficando mais velho, você vai tendo mais, né, sabedoria, mais entrosamento com as pessoas, mais personalidade também. Aí você vai tomando suas decisões, né? Você vai tomando suas decisões. Acho que praticamente foi isso que aconteceu comigo. Aos poucos você vai, né, tendo mais tranquilidade no ambiente que você tá chegando e aí você vai tomando alguns posicionamentos. Tem um questionamento, né, que eu sempre falo sobre isso aqui nas aulas e nos podcasts, porque é um assunto importante, porque gera conexão com quem está do outro lado, né? Eu tive depressão profunda em 2015. Cheguei a pesar mais de 100 quilos e tudo mais. E eu nunca fiz mal para as outras pessoas. E aí foi no momento que eu ficava me questionando. Eu falava assim com a lá de cima, poxa, pessoal, eu sou tão do bem, não faço mal a ninguém. Por que que eu tenho que passar por esse tipo de coisa? Mas no momento que as coisas acontecem, independente de qual seja a coisa, a gente não entende o porquê e do propósito. Você só consegue entender quando você passa,
você olha para trás e você foi entender que era necessário passar por tudo aquilo. Exatamente. Essa é uma frase também do Steve Jobs, que ele fala que é impossível ligar os pontos olhando para frente. Exatamente. Só se é possível ligar os pontos olhando para trás. Mas até acontecer, você precisa se apegar a Deus, a karma, destino, respeito à crença de cada um. Exatamente. Mas você precisa se apegar em algo, e quando chega lá na frente, você olha para trás que entendeu o porquê que aquilo teve que passar. E eu comentei sobre isso porque, primeiro que não é por acaso, de ter acontecido isso exatamente na tua vida, de você ter ficado talvez com vergonha por causa da tua luva. Exato. A gente fica pensando assim, e se eu tivesse sido goleiro? Não, amigo, não era. Não era. Era para ser exatamente do jeito que aconteceu. Exatamente. Quando acontece, a gente não entende. Mas hoje, você 87, você tem Isso. 38? 38. Hoje, com 38 anos, você olha para trás e fala, realmente, Tudo era para acontecer. era para eu estar naquela fila, era para eu ter me destacado, era para as pessoas que falaram que eu era para ter voltado a ser goleiro e eu me mantive, era para ter acontecido aquilo, para hoje eu viver o que vivo, né? Exatamente. Esse é um ensinamento que eu tenho, eu sempre passo pro pessoal da comunidade, que às vezes a gente fica meio rebelde sem causa, né? A gente não entende. Acontece comigo. Ó céus, ó vida, por que comigo? Fala, cara, se tá dando um fardo é porque o homem lá de cima sabe que você aguenta carregar. Exatamente. Acho que a gente suporta assim. E se fosse fácil, acho que não teria graça, né? Tudo isso. Depois disso daí, eu passei por muitas outras coisas assim que serviram de muito bem, né? Eu vi uma frase de alguém que importante assim, não quero citar o nome, mas ela falou assim: não queria aprender perdendo ou, né, aprender. Não, mas ela serve sim para aprender. Não tem como você não aprender com as derrotas, com uma diversidade ou uma mudança de rumo, né? Nesse caso, eu acabei mudando de rumo de uma posição. Mas tem outras situações que a gente passa, assim, que tem que mudar de rumo, tem que mudar de direção, e você tem que saber lidar com isso. Não pode abaixar a cabeça. Saber lidar com isso, com a mudança radical, saber lidar e seguir em frente, porque senão você para. Você para. Se você parar, é tudo que eu penso assim. O que eu penso é que aquelas pessoas querem de você, né? Não estou dizendo que tem pessoas que torcem contra você, assim, mas eu quero dizer assim, você não pode parar por conta de uma mudança, numa diversidade. É o que eu sempre procurei fazer. Já aconteceram muitas coisas na minha vida, tanto dentro do futebol quanto fora, mas graças a Deus, assim, Deus me deu e com a ajuda, né, da minha família, principalmente, eu procurei seguir. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, assim, para os atletas, para qualquer pessoa, ter um apoio da família, de um amigo próximo, um amigo de verdade, né? Que saiba te direcionar, né? A gente sabe que tem alguns amigos que, às vezes, procuram se aproveitar, e no caso, o futebol é muita gente que tenta se aproveitar dos atletas que estão se destacando, e os atletas têm que estar cientes disso. Eu passei por isso. Confesso que eu passei por isso no início, principalmente na minha carreira. Muita gente se aproveitando por conta do sucesso, do momento que eu estava vivendo. E é um cuidado que a gente tem que ter. Sim. Cuidado que a gente tem o tempo todo. Não só por ser jovem, mas também até hoje, se precaver. Eu acredito não só no futebol, né? Em todas as áreas, mas no futebol, como eu vivo do futebol, eu tenho visto muita gente se aproveitando nisso. E, claro, como eu falei, eu, graças a Deus, assim, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, né, em 2012, no final do ano de 2012. Antes disso, eu era um jogador de futebol. E depois disso, eu virei um atleta de futebol, né? E um atleta de Cristo. Sempre procurei mostrar isso, de que Deus mudou a minha história como pessoa e como atleta também, né? Porque eu percebo que é diferente, assim, os hábitos, e não por a carreira para melhorar, não. Até mesmo porque quando passa por uma adversidade, um momento ruim, você vai saber melhor como conduzir. Eu lembro que quando algumas coisas aconteceram comigo,
levei para o outro lado. Quando eu não tinha essa Clareza. essa clareza, não estava nesse caminho. Eu levava para o outro lado. E aí, depois disso, eu já comecei a saber lidar melhor com a situação, né? Eu ficava muito triste. Quando vinha uma coisa muito ruim, a gente fica triste, mas eu ficava muito triste. Poderia chegar até uma depressão, né? Mas não foi o caso. Mas agora não, acredito que não sei lidar com a situação, entendeu? E procuro seguir firme com o apoio da família e dos amigos. O ganhar e o perder, ele faz parte do processo. Exatamente. Isso é natural. Eu comento, nosso público são pais de crianças que desejam se tornar jogadores de futebol e às vezes eles não conseguem entender o contexto como um todo, né? Por exemplo, eu vejo muitos pais em dias de jogos, eles se transformam, né? Que de segunda a sexta eles têm uma profissão, sábado e domingo eles são especialistas em futebol, em formação do filho e tudo mais. E o pai fica revoltado quando o filho perde, porque fica muito focado na questão do resultado. E eu sempre falo aqui que nós temos que estar focados em meta de performance. Antes de tudo, o Alex, craque Alex, ele fala, né? A criança ele só tem um objetivo, que é se divertir com a bola nos pés, que o restante vai ser consequência de tudo isso que ele está fazendo, né? Só que aí os pais eles acabam ficando mais bravos com a perda do jogo do que o próprio atleta. Atleta acabou o jogo, perdeu, é uma criança, né? Nem atleta, é uma criança, né? Com 10 anos, perdeu o jogo, o pai falou, como é que você errou aquele gol? Ele fala, que gol? Aquele gol estava debaixo do gol, não lembro. Tô com fome, compra uma coxinha. Né? Criança já, ela se desconecta. Aí a pergunta que eu quero fazer em relação a isso é o seguinte, você tem alguns títulos na carreira, né? Você tem ideia do número? 12 títulos. Você disputou mais que 12 competições, né? Isso mesmo. Quer dizer que você mais perdeu do que ganhou, né? Verdade. Tem bastante vice-campeonatos também. É isso que eu queria comentar aqui. Legal. Tem atletas multicampeões 30, 35 vezes que sim, eles mais perderam do que ganharam. Verdade. Então, isso faz parte do processo de formação. Então, você pega um campeonato brasileiro da Série A, que são 20 times. Apenas um é campeão. Quer dizer que os outros 19 não prestam? Quer dizer que os trabalhos não são bons? Quer dizer que os atletas não são de alto nível? Não é isso. Ainda mais o esporte, o futebol, que é um esporte coletivo. Muito, e aqui é muito disputado, todo mundo quer estar. Muita gente, né? E muita gente preparada, né? Muita gente preparada. Então, tem que saber também o momento do outro, né? Acho que uma coisa que eu aprendi muito desde novo, eu lembro que nessa primeira competição que eu disputei, eu fui zagueiro e tal, e aí no final da competição, o melhor jogador do time era um jogador que não era muito visado assim no nosso time. Eu lembro que acho que era o William o nome dele. Se ele estiver acompanhando, ele vai falar, nossa, o David lembrou de mim. Não. Legal. Era o William o nome dele. E aí eu lembro que todo mundo ficou surpreso. Eu falei assim, caramba, ele foi o destaque da competição, assim, no meu time, né? Todo mundo falou, caramba, mas ele foi o destaque. Ele sempre foi reservado, né? Não era um cara... Era um cara simples e tal, e não falava muito entre nós, assim, a gente sempre ficava brincando, cantando, né? Nos caminhos por jogos, assim, e ele era mó sossegado, tranquilo e tal, e jogava o jogo dele, o futebol dele. E ele foi o destaque na competição, foi um destaque da competição. E aí o Carlos, o treinador, ele chegou em mim e falou assim pra mim, assim, você sabe por que o William foi um destaque da competição? Ele conseguiu render bem e foi um destaque. Eu falei assim, por quê? Porque ele escuta muito bem o que a gente passa pra eles. O que a gente passa pra ele. Ele era meio campo, se eu não me engano, volante, assim, no meio de campo que ele jogava. É que eu não tô conseguindo lembrar direito, mas ele era no meio de campo, assim, e ele ficava observando tudo que eu falava. Tudo que eu pedia pra ele, ele obedecia, né? Ele obedecia tudo aquilo que eu pedia. E aí, isso fez a diferença pra mim. No meu ver, fez a diferença pra ele. E aí eu falei, cara, verdade, velho. Ele é muito observador, ele fala pouco, é um cara que, né? E aí aquilo ali me chamou muita atenção, assim, que uma outra coisa que nós atletas é poder escutar os mais velhos, o treinador que está pedindo e cumprir aquilo que ele está pedindo. Claro que muitas das vezes você pode deixar de fazer
aquilo ali, que o cara for melhor que você, a pessoa. E aí eu falei, cara, eu fiquei muito feliz com ele, assim. Falei assim, realmente, cara, ele mereceu porque ele era um cara tranquilo, observador. E eu vejo, assim, muitas das vezes as pessoas não ficam felizes com, com a vitória do outro, sabe? Eu vejo, assim, que pô, você citou aí do pai, não ficou feliz que o filho perdeu pro adversário. Cara, tem que ver o outro adversário também, o que ele fez, o que ele trabalha, o que ele se prepara. Também merece, né? Também merece. Então, assim, eu tive uma situação do meu lado. Eu queria ser um destaque da competição e ele que ganhou e tal. Mas ele mereceu, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu comecei a observar de outra maneira. Entendeu? Conseguindo, por mais que foi doloroso para mim, eu queria ser o destaque e tal, tudo, mas falei, mano, mas ele merece, porque ele fez isso. O caso mostrou para mim que ele, observado para melhor aquilo que o professor estava pedindo, ele cumpriu melhor as funções e se destacou. E ele está muito feliz. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Então, tem essa situação que hoje eu vejo, assim, que as pessoas querem sempre olhar para si mesmo e ver o outro, e não ver o outro lado da história. Ali também tem outro pessoal que se prepara, que se dedica. E, graças a Deus, assim, na minha vida, assim, eu aprendi muito isso, a saber perder, que do outro lado também tem uma pessoa que está trabalhando e se dedicando, e eu tenho que fazer o meu para poder superar aquilo que ele vem fazendo. Serviu de exemplo, né? Sim, exatamente. E olha que legal. Eu acredito. É o nome William, o nome dele? Isso. Virou William, profissional? não sei. Eu não sei, acredito que não, cara. Bem provável que não. Não, porque poderia ter encontrado. E é bem isso. Eu tive vários outros atletas assim, desse nível na base, assim, que eu olhava e falava assim, cara, cadê esse rapaz? Jogava muito e não se destacou. Até mesmo, a gente antes aqui, eu tava falando da peneira, né? Hoje em dia eu não tenho visto muita peneira assim dos clubes e tal. E aí eu fui praticar uma peneira e aí eu fui de carona. Foi eu e mais 3 amigos, aí eu fui de carona com dos pais dos meninos. E aí era até a peneira do Santos Futebol Clube, né? E aí lá em São Paulo. E aí eu passei na peneira. Só que meus amigos não passaram. Os 3 meninos que foram comigo não passaram. E aí aí eu tinha que me apresentar 2 dias, né, 2 dias depois, né? Me apresentar novamente para fazer mais uma avaliação. E aí, como era longe de casa, eu dependia daquela carona. E aí eu falei, pô, você consegue me levar novamente? Aí ele falou assim, não vai dar pra levar e tal. O filho dele não passou, eu passei, como é que ele ia me levar? Sim. Então ele só levou porque o filho dele tava. E aí eu não tinha como ir de novo, acabei perdendo a segunda avaliação lá desse teste pro Santos, né? E aí era muito difícil de chegar de ônibus, eu não sabia, nem meus pais sabiam, né, como chegar naquele local. Meu pai sabia, mas assim, era muito mais complicado, era muito longe, eles ficaram com medo de eu me perder, ele não tinha tempo de ir comigo, não tinha ninguém para ir comigo. Acabei perdendo uma avaliação lá, eu tinha 12 anos nessa avaliação, que era uma peneira. Então, assim, você vê... É por isso que hoje, então, você anda de ônibus aqui em Curitiba também, né? Eu tava com saudade de andar de ônibus, velho. Conta essa história também, pessoal. Contando aqui. Não, eu fui andar de ônibus aqui nas minhas férias, né? Faz muito tempo que eu não andava de ônibus. Eu não lembro a última vez que eu andei de ônibus. Meu pai, depois que foi caminhoneiro, ele trabalhava numa transportadora, né? E depois ele virou motorista de ônibus na cidade de Guarulhos, né? Então, eu levava a marmita para ele, no ponto de ônibus, que ele passava perto do ponto de ônibus, perto da minha casa, eu levava uma marmita para ele. E nessa, eu passeava com ele. Nem posso falar agora, porque senão o patrão dele ia me brigar. Mas eu passeava com ele, andava lá com ele lá, porque eu gostava, assim, de andar de ônibus com ele. O trabalho do meu pai, né? Eu queria acompanhar o meu pai trabalhando e tudo, era bem legal. E aí eu passeava com ele, e fora que andava de ônibus com a minha mãe, né, para os lugares que tinha que ir. Quando passeava, quando a família tinha oportunidade para passear, a gente andava de ônibus. Foi minha infância, né? E agora nas férias eu fui andar de ônibus aqui em Curitiba, e foi muito legal, assim, eu e minha esposa fomos no centro de Curitiba, passeamos lá. Comeu mais esfirra? Comemos uma esfirra ali no centro, ali, bem conhecida aí, o Come Come, né? Bem conhecida aí na região.
E foi muito divertido, assim, lembrar desse tempo, assim, que é sempre bom a gente poder lembrar de coisas que a gente fazia na infância, que traz esperança, né? Traz alegria, traz aquele momento assim, da onde eu saí, de onde eu tô hoje, né? Hoje eu tenho uma condição, tenho um carro, né? Eu posso ir para qualquer lugar de carro e tudo, mas não era assim minha vida no começo, né? A minha vida, por exemplo, eu deixei de fazer um teste, de realizar um sonho, de passar um teste, porque eu tinha que andar de ônibus e eu não sabia como chegar, né? E não tinha alguém um adulto ali para poder estar comigo, né? Apesar que eu tive muito apoio deles, mas por conta do trabalho, eles não podiam estar comigo. Então, assim, e muitas vezes eu andei de ônibus para conseguir ir para uma escolinha, né? Até para ir eu comecei no Palmeiras, né? Com 13 anos eu cheguei no Palmeiras, de 2002, em 2012. Eu cheguei no Palmeiras e aí era 2 ônibus que tinha que pegar, sair lá de Guarulhos para ir lá para Barra Funda, me apresentava lá no CT da Barra Funda, Sim. onde eles treinam até hoje. A gente se apresentava lá, trocava e ia treinar em outros campos, né? Hoje o Palmeiras tem um CT de Guarulhos, né? Agora tem um CT de Guarulhos lá perto do meu bairro. Só agora, né? Só agora. Nunca na minha vez. Mas aí, então, bem no finalzinho, na minha vez, bem no finalzinho, assim, do Sub-20, 20, no Palmeiras B, a gente treinava ali. Só que eu já tava morando na Barra Funda. Porque eu cheguei no profissional com 17 anos, né? Eu cheguei no profissional do Palmeiras com 17 anos, comecei a ganhar as primeiras oportunidades de profissional, de ficar treinando, né? Com o Estevão Soares, depois com o Bonamigo, Leão, Emerson Leão, Tite, Jair Pisserni. Peguei bastante treinadores que me davam a oportunidade de treinar com o profissional e ser relacionado para os jogos do profissional. E era bem legal, assim, foi uma experiência incrível, assim, sonho, já realizando sonhos aos poucos. Mas ali no começo, ali com 13 anos, fui no Palmeiras ali, tudo muito novo, e andava de ônibus. Então, assim, quando esse passeio de ônibus que eu fui com a minha esposa, eu fui lembrando desse tempo que eu ia de ônibus, assim, para treinar, chegar no Palmeiras. Então, foi bem legal. E olha como são as coisas, né? De novo, o atleta em si, a vida dele é muito parecida com a do empreendedor. E o empreendedor, muitas vezes, ele tem aquela convicção, vai dar certo. O como? Não sei. O como de que jeito, coloco na mão de Deus, eu só baixo a cabeça e faço a minha parte. Né? Porque às vezes não adianta a gente ficar pedindo para o homem lá de cima mostrar o caminho se a gente não está disposto a mover as pernas e fazer a nossa parte, né? Exato. E eu queria fazer uma reflexão contigo aqui, voltando lá no teu começo. Quando o pessoal falando, não, você tem que, zagueiro não dá, você tem que voltar para goleiro, porque goleiro você vai ter futuro e tudo mais. A pergunta que eu vou te fazer é muito simples. Daquela sua turma, alguém chegou no profissional? Não. Outros foram para outros caminhos. Chegaram a ficar presos, né? Foram presos. Enfim, fazendo outras coisas. Só eu que consegui. Daquele bairro ali, dessas pessoas que falavam assim, ninguém. Ninguém se tornou um atleta. Só eu que me tornei um atleta naquela região. E isso, hoje você, do jeito que tá, você olhando para trás, você consegue detectar mentalidade correta desde cedo, uma fome gigantesca, Muito. um sonho grande, e é aí que nós estamos querendo dizer. Porque se alguém chegar hoje e falar assim, existe um caminho para você sair da escola de futebol e chegar até o profissional, foge, porque é mentira, porque isso não existe. Não existe uma receita de bolo. Mas o que existe é padrão de comportamento. Padrão de comportamento existe. Esse é o podcast número 85. Eu conversei aqui com muito atleta e ex-atleta. Dos 85, pelo menos uns 60. Foram atletas ou ex-atletas. O padrão de comportamento é muito similar. Então, você quer entender o que precisa fazer? Minimamente, você precisa adotar o padrão de comportamento que vocês, atletas e ex-atletas, vocês adotaram. Vocês vão ver que as histórias são sempre muito parecidas. É verdade. É uma história com dificuldade, com oportunidade, com desafios, com conquistas, com... Poxa, muitas vezes o pessoal fala, eu não tinha condição de ir pro treino, tinha um terceiro, tinha que me ajudava minha família financeiramente para poder chegar. Comportamento como gratidão é uma coisa que está em todos. Você falou algumas vezes aqui o nome do Carlos. Eu fiz questão de anotar aqui,
Porque tenho certeza que ele tem participação muito grande no que você é hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ele foi jogador, né? Ele foi jogador, ele jogou na Inter de Limeira, ele passou no Guarani, ele passou no Corinthians, na base do Corinthians e tudo. Mas teve problema muito sério no joelho e não conseguiu ter uma carreira assim, seguir. Hoje ele é educador físico, né? E vive lá em Guarulhos. A gente tá sempre se falando, sempre conversando. Quando dá, ele vai nos meus jogos, onde eu fui. Ele conseguiu ir nos meus jogos, né? Em todos os clubes que eu passei. Frequenta a minha casa, conheço a família dele. E, assim, foi muito importante, sim, na minha carreira. Junto com a minha família, meus pais, como eu falei, que me apoiaram bastante. Meus pais trabalharam bastante, me deram essa condição. O lugar eu vou treinar é tal. Essa questão do ônibus. Guarulhos, eu me considero, como eu falei, que eu me considero guarulhense. Eu conheço a cidade inteira de Guarulhos. Porque eu joguei bola em todos os bairros de Guarulhos. Se eu for falar aqui, o pessoal de Guarulhos vai saber. O bairro do... Ó, eu era de Jardim Presidente Dutra. Aí eu joguei no Santos Dumont, Inocop, Cumbica, Secap, Centro ali, Ponte Alta, Ponte Grande, Fortaleza, Bom Sucesso, Pimentas. Todos esses bairros eu joguei, assim. Fui nas escolinhas, ou jogava contra eles, Então, assim, conheço a cidade toda, andando de ônibus e passando por baixo de ônibus, amigo do meu pai, motorista, me virando. Então, assim, como eu me viro com ônibus, então aqui em Curitiba, tranquilo com ônibus. Mas essa questão, assim, eu me dediquei bastante para me performar melhor e ter uma oportunidade. Numa dessas aí, alguém me vê e me destacar e eu consegui uma oportunidade. E o apoio da minha família, assim, sabe? Eu fui tendo. E não vai vir assim do céu também. Você pode orar que Deus, quer, gosta que a gente pede para ele e tudo, mas a gente tinha que fazer por onde, né? Hoje é mais difícil o garoto ir sozinho com 10, 12 anos, ir sozinho para ir por aí na sua cidade, se deslocar, né? Por conta de segurança, né? Hoje é muito perigoso e tal, né? Por tudo que acontece, os pais ainda têm medo. Mas, de alguma forma, o jovem tem que tentar, tem que se informar. Até hoje tem a internet que, dá muita clareza o que está tendo, onde está tendo uma avaliação, onde está tendo uma escolinha que, eu posso ter sucesso, eu posso me performar. Então, eu tive, na minha infância, isso, né? E muita fome, assim, de me dedicar para eu conseguir realizar esse sonho, sabe? E aí tive, sim, esse apoio do Carlos que, como eu falei, né? Depois ele virou coordenador técnico do Independente de Limeira e me levou lá para jogar lá. É uma equipe, hoje, se eu não me engano, está na 4ª divisão do Campeonato Paulista, não sei agora. Mas na época estava na 3ª, na 2ª do Campeonato Paulista, e era uma grande. Faz a rivalidade com a Inter de Limeira lá. Então eu atuei lá no Campeonato Paulista, lá, sub-15, com 13 anos. Eu cheguei a jogar lá. Caramba. Com 13 anos. Então, assim, para depois eu ter ido pro Palmeiras. Então, foi um cara que tentou me ajudar de várias formas. Aí, que eu tava lá na Vila Maria, jogava no Benfica da Vila Maria. E aí, um rapaz me viu lá, o Murilo, me viu jogar e falou assim: vai se apresentar lá no Palmeiras no tal dia. Aí eu comecei a fazer a avaliação com o Niltinho, que era o coordenador de base do Palmeiras na época, junto com o Márcio Araújo, né, que já foi auxiliar técnico do Fernando Diniz. E aí, eles me observaram e me avaliaram no Palmeiras, aí eu acabei conseguindo, no começo ali, permanecer no Palmeiras. Isso é legal, que falando de padrão de comportamento, a gratidão é um padrão de comportamento de pessoas de alto nível, tá? Isso, muito legal. Eu tenho uma gratidão gigante por um treinador meu também, ex-treinador, né? Jair Machado. Olha só. Eu sempre fui ruim, tá? Sempre fui ruim. Já tô adiantando isso aí. É humildade. Não, é que... o Pedro tem alguns vídeos pra te mostrar depois aqui. Eu tive meu estirão de crescimento com 17 para 18 anos. Eu sempre fui atrasado em tudo. Até os 17 para 18 anos eu tinha 1,60 m. E faz uma diferença danada pra quem compete e tudo mais. Depois, meu apelido na faculdade era 5ª série. Só pra você ter ideia. Só que eu jogava futsal.
Eu jogava pelo seguinte, porque meu pai era sócio do clube, e aí o associado podia jogar. Era só por causa disso. Não era talento. E eu tive esse treinador, o Jair Machado, que ninguém gostava dele. Mas porque ele era disciplinador. Ele era alguém que cobrava. Ele realmente ele tentava extrair o máximo que cada um tinha. Eu não tinha muito do que ser extraído ali, né? E teve jogador que passou por ali, foi seleção brasileira de futsal e tudo mais. E por que que as pessoas não gostam de um treinador disciplinador? É porque ele vai cobrar de quem ele consegue, ele sabe de quem ele consegue extrair, né? Porque ele não vai cobrar de quem não tem para entregar. E eu nunca vi um líder bonzinho. Exatamente. Assim, eu não estou falando bonzinho de bom e mal. Estou falando de um líder, ele tem que ser firme. Um líder, ele não pode dar moleza. Ó, um dos maiores líderes que eu acompanho, que eu sou fã, é do Bernardinho. Perfeito. Bernardinho... Você não vê ele só sorrindo, ele sorri. Rapaz, a cada arranca-rabo com o filho dele, o bicho pega, né? E eu acredito nisso. E quando eu cheguei para esse meu treinador, eu falei, professor, tenho o sonho de me tornar um atleta profissional, né? Será que eu tenho condições de me tornar um atleta profissional? Ele falou, não, melhor você estudar. E ele falou isso pra mim, assim, sem maldade. Sem maldade. Foi o melhor conselho que ele me deu. Olha só que legal. Por causa dele, eu comecei a fazer educação física. Comecei a trabalhar com futebol. Ele me indicou para os primeiros trabalhos. Legal. Aí, como eu falei para você, eu morei muito tempo em Londrina. Então, eu fui trabalhar numa competição. Bacana. Você até deve ter jogado essa competição, que era a Copa Brasil Sub-15. Eu joguei pelo Palmeiras. Tá lá em Cambé. Uhum. Ficamos em Cambé. Exatamente. Eu entrei como estagiário nessa competição. Olha que legal. No segundo ano eu virei 2002. 2002? Foi minha primeira competição com o Palmeiras. Era uma competição boa, né? Muito, Perdemos a semifinal pro Grêmio. Lucas Leiva, Cássio, goleiro. E eu fui bem, né? Foi a competição que eu me destaquei bastante. Terminamos em terceiro, né? Terminamos em terceiro contra o Cruzeiro. Lembro disso. Flamengo. Tá vendo? PSTC aqui do Paraná. Uhum. Várias equipes legais, assim. Ele me indicou para trabalhar nessa competição e eu tinha uma função excepcional, né? Que legal. Eu era estagiário. E aí eu anotava gol, cartão e suspensão. Nossa, eu pensei que... Era isso. Se uma empresa da Bet quiser te contratar, você já sabe também disso. Aconteceu que depois dessa competição, cara, saiu todo mundo. Só ficou eu e um organizador. Aí eu virei coordenador. Do nada. E ele me indicou, depois esse mesmo treinador me indicou para trabalhar no PSTC. Bacana. Aí trabalhei 1 ano e meio no PSTC, já vai entender onde eu vou chegar. 1 ano e meio. PSTC saiu Jadson, Kleberson, Fernandinho, Dagoberto, Alan Bahia. Nossa, vários jogadores aí, cenário nacional e internacional. Enquanto eu estava no PSTC, que eu conheci o Mazuco. Depois vim trabalhar no Curitiba, eu fiquei 4 anos aqui no Coxa, depois eu fui agente. Trabalhei com o Alex, trabalhei com o Thiago Galhardo, o Lucas Claro, trabalhei... Você jogou com o Lucas? Lucas Claro, joguei com ele no Fluminense. Com o Lucas, com o Ejar, com o John Arias. E o Jair? O Jair não trabalha com futebol tem uns 12 anos. Mas na minha vida ele fez total diferença. Porque legal, velho. Ele conseguiu me direcionar, sendo sincero, transparente, querendo meu bem, né? E eu fico feliz, porque todo evento que a gente faz, esses eventos para as escolas de futebol, no final de semana, a gente sempre convida ele para participar junto. No lançamento desse livro aqui, junto com o Diego, ele foi o mestre de cerimônia. Ficou feliz da vida, cara. Pensa no olhar, assim. Na hora que acabou o evento, ele veio, me deu um abraço, agradeceu. Eu falei, eu que tenho que te agradecer, meu amigo. Porque pelo que você fez, você nem no futebol hoje mais trabalha, mas eu vou continuar levando aqui todos os ensinamentos, tudo que você me ensinou, dando sequência. E de novo, padrão de comportamento. Ó. Você falando do Carlos aqui, uma coisa simples, né? Você falou que todo clube que você passou, você entregou uma camisa para ele. Sem dúvida. E a gente sempre compartilha as histórias e ele até hoje tenta me ajudar de alguma forma. Claro que procuro sempre escutar o meu treinador onde eu jogo tudo. Sim. Mas é um cara que entende, né, e tudo, assim. É um cara que eu
é um amigo, né? Um amigo. Se tornou o meu professor, era o meu professor e que se tornou um amigo, né? Eu tenho uma gratidão enorme por ele. Até hoje eu tenho contato. Legal demais. Você comentou aqui no começo, nossa, eu fiz algumas anotações aqui, tá? Eu gosto de anotar. Que legal. Você falou que o teu interesse, ele começou ali com a morte do Ayrton Senna, aí teve a Copa do Mundo de 94, que Exato. foi as duas coisas no mesmo ano. Isso. Tem duas coisas que eu tenho falado bastante. Uma, que eu não acompanhei Ayrton Senna, né? Eu sou 90. Então, não acompanhou. Eu não acompanhei. Mas o que todo mundo falava que era uma coisa absurda. O pessoal acordava de madrugada, acompanhava. Era um atleta 100%, né? Eu era muito novo, mas assim, meu pai era muito fanático e, como eu falei, o nome do meu pai é o mesmo que o meu, né? Eu sou filho. Legal. Meu filho é neto por causa dele. Que legal. Eu homenageei meu pai. Meu pai, se for falar um ídolo assim, é meu pai, né? Sim. Meu pai, trabalhador nato, saiu de Recife, veio para São Paulo para trabalhar, casou com a minha mãe em São Paulo, teve a minha irmã mais velha e eu, a Denise, e aí nós três crescemos. Aí 10 anos depois, quando eu completei 10 anos, aí nasceu o meu irmão. Eu tenho um irmão, então somos 4. Uhum. Então, assim, eu sou tão fã do meu pai, até também tenho 4 filhos, igual ele. Legal. Mas assim, meu pai é referência assim para mim, né? Outra pessoa que foi muito importante, né? Sou muito grato a ele. E ele fazia eu assistir todo domingo o Ayrton Senna. Não que ele me acordava, acordar cedo. Não, acordava cedo, sempre fui um cara que gostava de acordar cedo. E ele, Ayrton Senna, aquela musiquinha, e Ayrton Senna. E aí eu comecei a gostar. E aí tudo era ele, e ele, era muito famoso, e eu comecei a gostar. Aí tinha uma bandeira do Brasil, que ele sempre fazia aquela bandeira, eu fazia essa comemoração, brincava de Fórmula 1 no meu quintal, no quintalzinho que eu tinha lá em casa, na beliche. Eu tinha uma beliche com a minha irmã, né? E a beliche era um carro de Fórmula 1. Eu tinha um volante, eu não sei o que era aquele volante, era um brinquedo, aquele volante. Eu encaixava assim na beliche e fingia que a beliche era um carro de Fórmula 1. Então, por causa do meu pai, eu fiquei muito fanático pelo Ayrton Senna. Não, mas assim, todo mundo comenta, né? E é legal. Você falando, teu olho brilhou a hora que você falou do teu pai, cara. Exatamente. Não, legal demais isso. É. Mas eu falei do Ayrton Senna porque é outra coisa que a gente acaba comentando. Você trabalhou com muitos atletas de alto nível. Foi. Né? Há 21 anos e tem mais ainda. Vamos queimar umas lenhas ainda por aí, né? Quiser. Isso aí. Falando de padrão de comportamento, e aí o Ayrton Senna, ele era um ponto fora da curva, mas também ele tinha, se a gente for falar de dom e habilidade, nós podemos falar que ele tinha os dois. Ele tinha dom, né? O homem lá de cima, ele capacita os escolhidos também, mas não adianta nada ter só o dom se a gente não fizer a nossa parte. Né? Ao longo do tempo, eu acompanho futebol e, sim, eu acompanhei muito do que o Cristiano Ronaldo é, o que ele representa e tudo mais. Não tô aqui para falar que ele tem dom ou não tem, porque acho que é a discussão mais besta que alguém pode entrar. Exatamente. Mas o que é inegável é a mentalidade. A mentalidade dele. Esse cara, ele foi programado para cumprir o propósito dele, para fazer o que tem que ser feito. Foi muito interessante isso, porque realmente precisa dessa mentalidade, né, para você poder alcançar os seus sonhos. Eu queria até, para juntar na pergunta junto para os pais poderem entender, ao longo da tua carreira você deve ter encontrado atletas extremamente talentosos, mas que por algum motivo ficaram pelo caminho. Em contrapartida, outros atletas que não tinham o talento que esses tinham, mas eles tinham dedicação, disciplina, foco. Todo atleta tem. Só que uns têm um nível maior, outros um nível menor, né? Mas que fez total a diferença a parte da mentalidade. Do atleta, ele entender no ponto que ele está, entender onde ele quer chegar, entender que ele precisava ter uma vida de atleta. Dormir bem, comer bem, treinar bem, fazer o que tem que ser feito um atleta, né? Você encontrou bastante atleta assim? Uma coisa que o atleta tem que ter acima de tudo, abrir mão de muitas coisas, né? Ainda mais hoje em dia, que hoje o futebol tem dado muita oportunidade para os jovens. Né? E você vê aí jovens já estão no profissional. Com 16 anos já tem jogadores no profissional jogando.
Então, 16 anos, cara, ainda é um adolescente ali que precisa conhecer muita coisa, aprender muita coisa, né? E eu tenho visto assim que antigamente não é como hoje. Hoje tem pedido muito mais profissionalismo do atleta, né? Antigamente você via muito mais coisas, um jogador não tinha muita atenção com a alimentação. Tinha, mas não era tanto como hoje agora. Hoje tem muito, a nutrição está fazendo parte do processo do futebol. Não tinha tanto como hoje. Eu lembro quando eu iniciei, não tinha tanto, né? Eu comia de tudo. Eu lembro que até então eu comia de tudo. Mas eu sabia que eu tinha que estar bem fisicamente para poder aguentar a batida que eu tinha de treinamento, né? A academia cresceu muito. As avaliações de academia. No começo da temporada, a gente, já na base, já tem que avaliar como está a força do atleta, no começo da temporada. Então, né, na pré-temporada. Então, acredito que na base já está fazendo isso. Acredito não. Eu já tenho visto que na base já está fazendo isso. Então, imagine antigamente como que tinha que ser o atleta, né, para conseguir chegar e ter uma performance. Então, eu tive muitos atletas na época. Como eu falei, tá diferente do que é hoje. Eu estou pegando duas fases, né, do futebol. Graças a Deus, os anos 90. Eu acompanhei assim, esses atletas e depois eu tive o prazer de jogar com alguns deles, né? Max goleiro no Palmeiras, Edmundo, que foi um monstro em 97, disputou a Copa do Mundo, né? Eu joguei com ele no Palmeiras. Então, assim, era outra fase. Como eu falei, a nutrição, não tinha nessa época a nutrição. Foi entrar um pouco mais para frente, foi entrar a nutrição no futebol. Mas eles abriram mão de muita coisa para conseguir conquistar, para chegar numa Copa do Mundo, o Marcos para ser campeão do mundo. Então, são exemplos que eu tive assim, no início da minha carreira, né? No profissional do Palmeiras ali, no meu início. Né? O Alex mesmo, eu acompanhei ali do Palmeiras, eu estava na base, ele em 2012, ele estava ainda no Palmeiras, aí, isso aí ele foi, não, já tinha saído. 2003 ele estava no Cruzeiro. Sim. Eu estava na base do Palmeiras, ele foi jogar lá contra o Palmeiras. Então, assim, você vê assim, a carreira dele, tudo que ele abriu mão das coisas para poder conseguir. Então, o atleta hoje em dia, já cedo, já abre mão de muitas coisas, né? De estar brincando com os amigos. Aconteceu isso comigo uma vez. Uma vez eu teve uma excursão na minha escola. Era uma viagem bem legal, assim, em Paraty. Era no Rio de Janeiro a viagem, lá de Guarulhos, e saía de Guarulhos para ir para Paraty. Paraty é maravilhoso. Maravilhoso, tem muita coisa histórica, fora a praia, tem muita coisa histórica lá. E meus amigos foram. E eu abri mão de ir. Todos meus amigos, imagina, meus amigos de colégio foram e tal, eu tive que abrir mão de ir, porque eu tinha um treinamento, ou eu tinha que me cuidar para treinar depois, entendeu? Então, assim, deixei de fazer algo importante assim com os amigos, uma excursão, para poder estar focado para o objetivo que eu tinha na categoria de base no Palmeiras. Então, assim, muita coisa que a gente abre mão, né? E hoje em dia, da alimentação, algumas coisas assim, a gente tem que cuidar. Não que tem que tirar de vez, não, mas a gente tem que cuidar, comer menos gordura, assim, para poder ter performance, como eu falei. Hoje, 16 anos, os clubes estão aproveitando jogadores de qualidade, que tem esse perfil, já performar, né? O Estevão aí o Estevão do Palmeiras, o Hendrick, e aí são uns exemplos. Eu acredito o quanto que eles abriram mão para poder conseguir esse objetivo. Treinar bem, comer bem, dormir bem, já não é mais diferencial competitivo, é pré-requisito. Exatamente. E às vezes o atleta não entende, né? Exatamente. A gente fala muito, e quando a gente entra nesse assunto, quem tá escutando muitas vezes fala, é por isso que o futebol tá do jeito que tá. Né? Que fica redondo, é quadradinho. Não é isso. Não é isso. Porque se nós formos separar em 4 aspectos de treinamento, a parte técnica, a parte tática, a parte física e a parte comportamental, as 3 primeiras, elas se equilibram muito. Exatamente. Hoje, conhecimento físico, a gente estava falando aqui antes de começar o bate-papo, um treinamento físico, uma escola de futebol, ela é capaz de fazer exatamente o que um clube profissional faz. Exatamente. O que muda é o nível dos atletas que estão fazendo esse trabalho. Exatamente. Então, se está muito equilibrado a parte técnica, a parte tática e a parte física, o que vai acabar fazendo a diferença é a parte comportamental.
que não é o que é feito só apenas puramente dentro das 4 linhas. É uma junção de detalhes, né? Esse dedo pra mim aqui é o dedo do detalhe, né? O detalhe faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. É o detalhe do um pouquinho a mais, o detalhe do vou dormir um pouco mais cedo, o detalhe de não vou comer gordura, o detalhe do estou focado. Você falou aqui, ó, que em 2012 você mudou de jogador para atleta, Exato. né? Hoje a maioria fala que é jogador de futebol, tem um pensamento de jogador de futebol e tá tudo bem, né? Porque se tornar profissional é desafio, é gigante o desafio, né? Mas tá lá na carteira de trabalho escrito atleta profissional de futebol. Beleza. Só que são duas coisas completamente diferentes. Você ser um jogador e você ser um atleta. Atleta sabe que o corpo é o templo dele. Você tem que tratar bem o templo. Você vai morar no teu templo pelo resto da sua vida. Eu não sei se já tem tecnologia pra gente mudar de corpo. Eu acredito que não, né? E atleta não cuida. O atleta Não cuida. cuida. O jogador que não tem a mentalidade, ele não dá importância pra isso, né? É. Eu falo por mim, né? Eu falo por mim. Isso aconteceu comigo. Eu acredito que eu melhorei muito, assim, né? Como eu falei, não só no aspecto físico, mas também mental, né? Porque a gente, antigamente, quando eu era jogador, aí, como eu falei, vou passar por uma dificuldade, né? Não tô jogando, não, perdi um campeonato e tal, mas eu sei lidar com essa situação. Eu vou pro próximo. Isso é uma mentalidade vencedora. Não é porque eu perdi, eu não vou conseguir depois. Eu vou conseguir depois. Entendeu? Isso eu melhorei bastante. Quando eu era jogador, eu só pensava assim, não deu certo. Não deu certo, não vai dar certo. Eu já estava com a mentalidade fracassada. Entendeu? Aceitando aquilo, né? E até mesmo a parte física também, em relação a cuidado, a sono, a alimentação, né? Antes eu gostava de bebida alcoólica, hoje eu já não bebo mais, desde 2012. Então comecei a cuidar mais, assim, e me ajudou muito. Eu achei, assim, que foi melhor para mim. Até não na vida como atleta, mas também pessoal, na saúde, em relação à saúde, né? E eu vi o quanto que melhorou para mim a minha performance, né? Não só, como eu falei, como atleta, mas também como pessoa. E aí eu tive muitas referências nisso daí, né? De dedicação no dia a dia, de abrir mão das coisas, né? Tem uma festa do amigo ali e tal, como eu falei, né? Desses jogadores. Tive outros jogadores, assim, brilhantes, assim, que abriram mão e fizeram sucesso aí. E realmente, mano, quando a gente tem essas referências, assim, de jogadores que você citou aí, Cristiano Ronaldo, com certeza é importante a gente observar, porque é o melhor caminho, né? Para a gente poder conseguir os objetivos e aquele sonho. E saber lidar com tudo que acontece, né? E como são as coisas, né? Você tá com 38, já fez 38. aniversário? Eu já fiz. Eu Tá falei. inteiro, irmão. Graças a Deus, graças a Deus. O Tá, pessoal brinca falando assim, "Mano, eu tô com a mesma cara que eu tinha desde o começo." tá Mas inteiro. realmente é uma coisa que eu procuro fazer assim e tem me ajudado. Não como um só atleta, mas também como pessoa. No dia a dia eu consigo. Tenho 4 filhos aí saudáveis, tô ali brincando com eles, tô treinando e tô lá com eles e tô dando atenção para todo mundo. Então, assim, isso é importante para nossa vida, né? A parte da mentalidade, nós sabemos que a maioria vai passar pelo processo e não vai se tornar um atleta profissional. Mas o Exato. futebol ele vai servir como ferramenta para fazer todo o restante que vai fazer na vida. Exatamente. Lá no PSTC tinha uma frase no refeitório, essa frase está lá há 30 anos. 31 anos. Que é: o atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre. Exatamente, velho. Exatamente. É isso que eu penso também, cara. Eu tenho essa carreira, são 21 anos só no profissional, né? Como eu falei, desde 17 anos que eu tenho o meu contrato de profissional como atleta, né? E desde 17 anos que eu tenho a oportunidade de treinar com o profissional e ser relacionado nos jogos do profissional, né? E realmente passou rápido. Só que agora eu olhando assim, falo assim, não, passou rápido, mas eu vivi muitas situações e vou viver muito mais, né? Eu pretendo, sim, continuar dentro do futebol, pode ser outra função,
né? Hoje eu pretendo ainda jogar, né? Pretendo aí jogar mais uma temporada, mas dar continuidade no futebol porque realmente o homem continua, né? E eu acho que tudo isso que eu passei esses 21 anos aí, alguma coisa tem que servir lá na frente, entendeu? Eu acho que é assim a vida. E é assim também para aqueles que não conseguiram, né? Dar sequência, que nem você falou, né? Você tava ali jogando futebol e tal, e de repente você conseguiu esse caminho. Eu tinha vários amigos assim, que conseguiram também, como você, e tá muito bem, tá dentro do futebol. Esses exemplos que você deu da sua vida, pô, é fundamental, não só para os atletas, mas para aquelas pessoas que não conseguiram realizar o sonho de ser jogador e acabaram parando, né? Tem pessoas que acabam parando, não consegui, se frustra e não. Mas não, tem que seguir esse caminho de que não deu para um caminho, vai seguir pelo outro, porque se torna um homem, né? Porque o futebol não é só para atletas, não, é para um homem. Faz tornar um homem, né? Como eu falei, já há 16 anos, você já tem uma responsabilidade muito grande dentro do futebol, né? Tem muitos atletas já com 16 anos aí no profissional, jogando, atuando, e é uma responsabilidade muito grande. Fazendo uma comparação aqui com o mercado tradicional, né, o sistema de ensino e tudo mais, não estou para criticar, elogiar, não é isso. É só para fazer uma comparação, tá? A maioria das pessoas que estão passando pelo ensino fundamental, ensino médio e vão buscar uma faculdade, o sistema diz que essa pessoa com 16 anos, ela precisa, 16 para 17, 16 para 17. ela precisa escolher o que ela vai fazer pelo resto da vida dela. E como é que ela escolhe isso? Porque com 16 para 17 anos, vem uma ficha que ela tem que escolher qual curso ela quer fazer na faculdade. De novo, não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Ao mesmo tempo, um atleta, ele com 16 anos, ele já pode assinar um contrato profissional. Só que ele não vira um atleta profissional da noite para o dia. Ele leva 10 anos, 12 anos para chegar no momento de parabéns, assina um contrato profissional. Aí o pessoal fala, agora mudou de vida. Não, mal eles sabem que é um contrato com salário mínimo que vai começar a galgar como se fosse um estagiário que estivesse começando no emprego. Exatamente. E aí ele com 16 para 17 anos você faz uma faculdade, uma tradicional, 4 anos de faculdade, para depois você ir para o mercado de trabalho. E o atleta é exceção, né? 16 para 17 anos... Hendrick, Neymar, Estevão, são exceção. As pessoas ficam comparando a regra com a exceção. E não dá para se comparar com eles. Porque não dá para se comparar porque você não sabe o que eles tiveram que passar para chegar ali com 16 anos do jeito que eles chegaram. Né? O pessoal só vê a parte boa, não vê a dificuldade. Onde a maioria dos atletas, talvez você, agora refrescando na memória, talvez você não tenha se dado. Mas você sabia que a maioria dos atletas que são comuns, eles acabam se destacando com 22 a 24 anos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho visto isso, tenho parentes, né, que tá tentando, e agora com 22 anos que tá se destacando. Né? E aí os contratos, assim, eu não vou falar que vão mudar de vida, mas os contratos que estão recebendo um salário legal Isso. é de 26 a 28. Exatamente. E aí você fala, poxa, mas é muito tempo. Mas isso é o que acontece com o jovem que entra na faculdade com 16 para 17 anos, que ele vai buscando. É isso. É isso mesmo. Só que o profissional ali, que entra na faculdade, ele vai poder trabalhar até os 50, 55, 60. O atleta não. Você já é uma exceção, tá? Porque a maioria com 38 já não tá mais rendendo. A maioria é verdade. A maioria com 35 anos, amigo, já tá mais pra lá do que pra cá. É. Já tá com dor. Até a pergunta que eu ia fazer, você teve alguma lesão séria? Não. Não? Na verdade, eu tive sim em 2019, agora que eu lembrei, em 2019 eu tive no joelho a cartilagem. Mas graças a Deus, de lá pra cá, depois de uma grande recuperação que eu fiz lá no Palmeiras, né? Sou muito grato a isso. O Filé, fisioterapeuta, hoje está no Fluminense, trabalhei com ele no Fluminense também. Foi um dos responsáveis, assim. E também lá o pessoal do Panathinaikos, né? Que depois eu tive que precisar fazer mais um pouco, assim, de reforço muscular, porque pegou a cartilagem, né? E aí nunca mais, cara, consegui ter um rendimento legal, assim, nunca mais sofri dor, até hoje. Você acha que é por mais. acaso? Exatamente. Não é por acaso. Exatamente. Não, foi mais uma preparação desde antes de 2012. Exatamente. Mas nada é por acaso, cara. Exatamente. Tudo E bem? eu sou um cara que sempre
dou uma atenção, né? E como eu falei, quando eu virei atleta de verdade, assim, de cuidar do corpo, de alimentação, isso aí ajudou cada vez mais, isso daí, entendeu? Então, nunca mais sofri dores, assim, em relação a isso. Porque quando tem esse tipo de lesão, sofre dores, não consegue fazer alguns tipos de exercício. Já vi alguns atletas, amigos meus, pararam por conta dessa lesão e, graças a Deus, eu consegui me mantenho jogando. Enquanto isso, tem amigos que só de andar já dói, né? Então, exatamente. Foi uma lesão muito séria, o cartilagem, assim, Sim. quem entende muito bem sabe que Sabe que o bicho perdi pega. 70% da cartilagem. 70%. Um jogo entre Palmeiras e Internacional, no Parque Antártico, eu lembro até hoje. Eu fui marcar o Nilmar. Mas também, né? Isso. Só... Aí Tome, lançaram a bola assim, eu fui fazer a cobertura lateral, foi lançado nas costas do lateral, eu fui tirar a bola, e aí ele veio, ele esticou a perna. Aí eu chutei a bola e chutei a sola dele. Aí meu joelho foi pra frente, assim, ó. Até joguei com ele no Santos, né? Contei essa história. Só que eu continuei no jogo. Eu com 19 anos ali, novinho, não senti dor pra mim, nunca foi um problema assim pra mim. Continuei no jogo e tal. Aí durante a semana, o Vanderlei Luxemburgo, meu treinador, percebeu que eu tava mancando no treinamento. Eu com dor, eu continuei treinando. O Vanderlei percebeu que eu tava mancando. O que tá acontecendo e tal? Eu falei assim, tô com uma dor aqui. O filé falou que pode ser uma tendinite e tal, mas eu continuei. Eu falei, não, vai fazer o exame. Você tá mancando, tá uma semana aí mancando. Eu joguei mais um jogo dessa forma, não fiz exame. Joguei mais um jogo dessa forma, fiz gol. Aí depois desse jogo, eu não aguentei, tava com muita dor. Aí eu escutei o Vanderlei e falei assim, vou lá fazer o exame. Aí fiz o exame e aí encostou lá que eu tava com a cartilagem fora do lugar. Só isso. Só isso. Só Precisei isso. fazer uma cirurgia, voltei a jogar de novo um jogo, né? Já tava treinando, voltei a treinar com 6 meses, mas um jogo mesmo 11 meses depois. 11 meses depois eu voltei a jogar bem assim, sabe? Sem dor, sem nada, assim. E aí, graças a Deus, nunca mais. Foi um momento difícil, assim. Foi um momento, assim, que é bem difícil para nós atletas, é esse momento de lesão, sabe? Sim. E ali foi, como eu falei, eu era jogador, ali eu cheguei a quase ficar de depressão, assim, falando que não ia conseguir voltar. Né? Eu voltei a treinar, mas voltei a treinar com dores ainda, porque é normal. Quem tem lesão no joelho, às vezes ainda quando vai fazer um movimento dói, né? Quando tá frio, aí, pô, tem que esquentar e Esquentar o tal. motor. No começo foi assim. No Fenemê. Foi bem assim, no começo tinha que esquentar e tudo, mas depois de 11 meses, assim, nunca mais, assim. Foi ali entre 2008 e 2009. Legal, meu amigo. Já indo pra parte final aqui, mas fica à vontade também. É legal. O Diego tem uma frase, não é dele, mas ele tem falado muito que o atleta nasce 2 vezes, né? Quando nasce de fato e quando descobre o porquê nasceu. Isso tá atrelado com propósito e tudo mais. Eu sei que você tem lenha pra queimar, que Deus vai te abençoar pra você continuar jogando, mas já tem um direcionamento com o que você tem o desejo de fazer. O Diego fala muito sobre entregar pro futebol o que o futebol deu pra ele. Você tem um pensamento logo depois que você, além de ser pai de 4 filhos, né? Um, inclusive, quer ser artista, né? Cantor. Quero que você fale um pouco disso, mas para que direcionamento que você quer seguir? Ainda eu estou estudando nessas áreas no futebol, né? Tanto como treinador de futebol, tenho feito algumas da CBF, né? Alguns cursos da CBF, fiz também de gestão. Uma coisa que sempre, desde o começo, assim, na minha vida, assim, que eu sempre fui um cara que gostava de liderar, né? Sempre fui um cara que, desde o time da rua, quem montou fui eu. Meu cunhado me deu o uniforme, aí eu consegui ter o uniforme do time da rua, né? Eu que organizava o time, eu que escalava, assim, o time. Depois, já com 16 anos, já era o capitão do Sub-17 do Palmeiras. Com 17 eu já era capitão do Sub-20 do Palmeiras. Aí, então, assim, foi uma coisa na minha vida, assim, que sempre fui um cara que gostava de ajudar, de compartilhar
e motivar a equipe, né? E eu acho e depois do profissional assim, sempre procurei tipo motivar os meus companheiros, né, tanto jovem ou, né, aquele que estava no momento complicado, né? Até hoje eu sou assim, de sempre dar um conselho ou outro daquilo que ele está passando e às vezes momentos que eu já passei assim, eu mostrar para ele, ó, isso aí que está acontecendo contigo já aconteceu comigo, até mesmo jogadores lesionados, o jogador que não está jogando, ou jogadores que estão no melhor momento e falar para ele, ó, pô, continua fazendo a sua parte, né? E se acontecer isso, já fica preparado que futebol é isso, e, enfim. Então, assim, é uma coisa que tem dentro de mim, sempre gostei de fazer, sabe? Sou um cara muito resenha, sou um cara que gosta de contar histórias, de contar, fazer a galera dar risada, quem me conhece sabe muito bem. E assim, e eu vivi muitas coisas, tanto o lado bom como o lado ruim. Então é uma coisa que já tá na minha cabeça assim, cara, eu não posso catar, né, pegar tudo isso que eu fiz na minha vida profissional e, pô, acabou a minha vida de ser jogador de futebol e agora eu vou fazer outra função. Não, acho que eu tenho que agregar em algo dentro do futebol. Acho que todos nós que vivemos isso daí, que é muito difícil, não foi fácil para eu chegar onde eu cheguei, tudo que eu conquistei, ou tudo que aconteceu na minha vida não foi fácil. Então, acho que alguém precisa disso, né? Se eu tem esses garotos que estão querendo realizar, alguns já estou procurando ajudar de alguma forma. Então, assim, tem várias funções, né? Então, eu estou ainda focado em jogar, fazer mais uma temporada, terminar bem a minha carreira, para depois sim tomar a decisão de qual área que eu vou seguir, né? Tem várias áreas interessantes aí de poder ajudar o jovem, né? Como treinador, como gestão de uma instituição ou de uma categoria de base, né? Ou também gerenciar a carreira de jogadores, né, que também é um ótimo caminho dentro do futebol. Então, são três coisas que eu estou estudando nesse momento, assim. Mas minha vida é direcionada por Deus, né? Eu sempre coloco a minha vida assim na mão de Deus. Eu sempre peço para Deus que me direcione. E ainda estou focado em jogar. Estou agora vendo a minha situação agora. Hoje eu tenho um contrato no Guarani, né? Que acaba agora no dia 31 de dezembro. Estou resolvendo essa situação, se vai ter continuidade, se não vai ter, ou onde eu vou estar atuando, mas a intenção é continuar jogando e depois sim pensar em qual momento, qual área que eu vou, vou trabalhar, vou seguir para poder ajudar, e esses jovens, né, tanto os jovens ou os atletas que estão atuando aí para poder agregar aquilo e passar aquilo que eu vivi dentro desses 21 hoje, 21, se Deus quiser, 22 aí de profissional. É, uma certeza é que você vai sim continuar trabalhando com futebol, né? De novo, é a segunda vez que teu olho brilha, a hora que você fala, e você vai querer trabalhar com isso, e que você vai só procurar uma ferramenta que você vai conseguir ajudar mais e mais pessoas, né? Isso é liderança, né? É, Liderança acaba sendo um posto de servidão. E logo você vai se encontrar. Mas tem mais alguns anos ainda pra jogar. é isso Você fala aí, mais se uma Deus temporada, quiser. irmão, mas ainda você aguenta mais umas duas, Então, três por aí. enquanto eu tô falando isso, né? É porque é difícil, cara. É Sim. uma coisa que eu gosto muito ainda. Eu me sinto bem ainda. Eu me sinto bem. Eu gosto de treinar, gosto de viajar. Então, assim, A família gosto do. também abre mão de Então, muita mas coisa. a família gosta de ver eu jogando, eu atuando, de estar torcendo, entendeu? É uma coisa que são anos, né? Atuando, então é difícil largar assim de vez e falar assim, agora eu vou tomar essa decisão parar. Então, assim, eu tô me sentindo bem, gosto, como eu falei, agora eu tive uma experiência incrível, assim, pela primeira vez, jogar na terceira divisão com uma grande equipe, né? Eu tenho 17 brasileiros da Série A. Tive uma Série B, tive agora a primeira Série C. Então são coisas São, diferentes, são são competições competições diferentes, totalmente né? diferentes. Então, assim, e foi muito bom. Eu tô curtindo muito, assim, né? Ter vivido essas experiências, assim. E eu acredito que vai agregar bastante pro meu pós-carreira, né? De atleta de futebol. Então, assim, é uma coisa que eu gosto e ainda tá no meu sangue, assim, de poder atuar, de jogar.
E aí depois sim a gente pensar no que vai fazer. Show. Inclusive trouxeram um presente aqui, né? Ele trouxe um presente pra gente. Aí, ó. Uma lembrança aí. Obrigado, Pedrão. Temos uma uma pergunta, Pedrão? É? Aqui, ó. Pô, só de agradecimento aí pelo convite. Camisa bonita, hein, irmão? É muito bonita, muito bonita, cai bem. Aí, ó. Caiu bem e... É. Bugre. Nós também temos um presente pra você. Oh, deixar um livro. Obrigado. Que a gente escreveu em conjunto com o Diego Ribas, que é Dúvidas Frequentes de Pai de Jogador de Futebol. Nós reunimos cerca de 300 dúvidas de pais sobre... Tem dúvidas sobre goleiro aí, tá? Tem algumas. É porque pai de goleiro tem dúvida também, cara. Imagino, cara. E escrevemos e fazemos questão de poder te presentear também. Obrigado. A última pergunta que eu gostaria de fazer para você, por mais que conhece a gente há pouco tempo, eu queria que, de maneira sincera e transparente, você desse a tua opinião do que você viu aqui. Do que você percebeu, enxergou da trilha do futebol e a importância do que nós estamos fazendo aí para a próxima geração. Primeiro de tudo, eu queria ter tido a oportunidade de ter conhecido antes, né? Até mesmo quando eu tinha lá meus 10 anos lá e eu não ter essa dúvida se eu era para ser goleiro ou se era para ser zagueiro. Eu acho que muito importante que a trilha do futebol está fazendo. Realmente é um momento assim que o jovem tem muita dificuldade hoje em dia. Como eu falei, eu tive que rodar Guarulhos inteiro para ganhar uma oportunidade e saber se ia dar certo ou não. E graças a Deus, assim, com muita perseverança, com apoio da família, tive esse apoio do Carlos, né? E eu consegui. Então, assim, você tendo assim um projeto como esse e que te direcione e que te dá um caminho, te dá uma luz, né? E que se importa principalmente com um atleta, com um ser humano, com um jovem ali que tá querendo realizar um sonho. Isso é muito importante. Então, foi o que eu vi aqui, né? E dar os parabéns, assim, muito feliz de estar conhecendo e agradeço demais o convite. Espero ter outra oportunidade de vir aqui e contar outras histórias, outras coisas que possam acontecer aí na minha vida, tanto como jogador, como pós-jogador, e ver o crescimento de vocês aí, que eu gostei muito e estão de parabéns. Amém, meu irmão. Obrigado aí pelo apoio. Imagina. Show de bola. Obrigado a vocês, foi um prazer. Show de bola. Diretor, tudo ok? Gostou? Aprendeu? Aí sim, hein? Bom, pessoal, esse foi o TDFcast número 85 com o David Braz. E a gente focou bastante aqui em falar do início, das dificuldades, dos aprendizados, porque nós acreditamos que isso faz com que vocês, pais, consigam entender que a vida não é só doce, não, que tem dificuldade, mas que sim é possível chegar onde vocês desejam, fazendo o que precisa ser feito. Então, obrigado novamente pela presença. Foi muito especial aqui pra gente. É uma honra poder conversar com alguém que chegou onde chegou e conquistou o que conquistou. Então, obrigado novamente, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço e parabéns mais uma vez. Show de bola. Então, é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.